É, eu vou ter que falar. Oi todo mundo, e aí, como é que tá? Tudo na boa? De rocha. Uma das coisas que eu tenho percebido ao longo dos anos e recentemente também isso meio como que se popularizou é como as pessoas estão falando mal da área da saúde. Quando eu falo área da saúde, eu estou falando não somente de médicos, mas médicos, enfermeiros, a área no geral, com todos os seus profissionais e toda essa totalidade. Então tem pessoas que parecem que têm um prazer muito mórbido em disseminar informações erradas a respeito da área, a respeito dos profissionais e etc. Antigamente, a área da saúde era uma área que, se alguém conseguisse se formar nela, era motivo de orgulho para a família. Se bem que eu acho que para a família continua sendo um motivo de orgulho, mas para as pessoas para as quais os profissionais se dedicam, muitas vezes, além dessas pessoas já olharem esses profissionais com desconfiança, não hesitam nem um pouco em partir para cima deles, se caso for ou se sentirem vontade. As pessoas elas estão extremamente estressadas ultimamente. A área da saúde ela é uma das poucas, se não a única, em que todo mundo dá pitaco e sabe de alguma coisa. Então todo mundo tem uma simpatia, uma garrafada, um remédio, uma dica, um chazinho para várias coisas e resolver várias doenças. Ou funcionam, eu mesma já usei várias dessas, mas o problema é que quando não funciona, essas pessoas tão orgulhosas que dizem que não confiam nos médicos, enfermeiros e afins, têm justamente que correr buscando a ajuda destes profissionais. É engraçado porque eu não vejo ninguém, por exemplo, ou nunca ouvi falar de alguém que vai com um caderninho com alguma das garotas do job querendo dar pitaco nas preliminares ou querendo dizer para ela como é que tem que ser todo o protocolo e toda a sequência do serviço. Mas na área da saúde é muito comum você ver gente que vai com um caderninho para anotar todo tipo de medicamento que está sendo administrado no seu paciente, vai querendo anotar, perguntando quais são os parâmetros de ventilação mecânica que estão sendo usados com ele, mesmo que essa pessoa não entenda nem o que é uma ventilação mecânica, e vai perguntando da agulha que ela nem sequer sabe para que serve, mexendo em todos os catéteres que nem sabe onde está, e em plena desconfiança com relação aos profissionais que estão justamente cuidando do paciente que essa pessoa pode estar acompanhando. Ai, mas o problema é que as pessoas da área da saúde só querem dinheiro. Qual parte? Porque realmente algumas especialidades da área da saúde são muito mais rentáveis do que outras. Que ao mesmo tempo em que algumas profissões, algumas áreas, algumas especialidades da área da saúde pagam mais, esse profissional ele também está exposto a muito mais riscos. Ele corre muito mais riscos caso dê errado. Consigo pensar muito em neurocirurgia e cirurgia plástica, que são áreas em que realmente demandam uma especialização muito grande, mas o profissional ele pode ter toda a glória quando ele consegue um resultado magnífico, mas também ele pode ir do céu ao inferno na derrota caso ele cometa um erro. Além do que, gente, se eu desafio as pessoas que acusam profissionais da saúde de quererem só dinheiro a trabalharem 30 dias, batendo ponto, tendo que ser éticos, tendo que prestar o maior e melhor atendimento possível, totalmente de graça. Você pode trabalhar com amor, com ética, com capricho, com dedicação. Mas se você trabalha unicamente de graça, isso é caridade. Isso é ONG. E você precisa pagar os seus boletos também, porque senão você vira um problema social. Um professor meu disse uma frase fabulosa sobre esse assunto. Ele disse, se até a garota da rua, ela não vai te dar amor de graça, ela cobra pelo amor que ela te dá. Então, por que as pessoas da área da saúde que estudam, se dedicam, gastam tempo, sono, dinheiro, por que o trabalho delas tem que ser de graça? Amigo, se você for com a garota da rua do job, ela não vai gemer e dizer que você é o maior garanhão que já passou por ela de graça.
A Bruna Surfistinha, ela não dizia que você era o top no blog dela de graça. E tanto não era de graça que ela tem uma história de que um cara literalmente levou uma sacolinha cheia de moedas que ele tinha economizado do salário dele só para pagar ela. Imagina o trabalho que ela deve ter tido para contar aquelas moedas. Mas ainda assim, por mais pena que ela tivesse, não foi de graça. Porque cargas d'água acham que as pessoas da área da saúde, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico, psicólogo, nutricionista, tem que fazer caridade. Que dá todo o conhecimento, tem que dar todo o sangue, suor e lágrima dele de graça. Ai, Raíssa, mas é porque tem muitos profissionais antiéticos, maltratam as pessoas. Deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Atualmente tá sendo muito o contrário. Os profissionais da saúde é que estão sendo maltratados. E dependendo de onde eles trabalham, dependendo de em que público eles trabalham, eles estão correndo riscos, inclusive, de serem agredidos. Pra falar a verdade, desde a pandemia isso já se tornou uma tônica, que muitas pessoas começaram a agredir profissionais da saúde que pegavam as linhas de metrô que passavam pelos hospitais. E muitas pessoas, ao saberem que essas pessoas provavelmente trabalhavam em hospitais, agrediam elas porque estavam com medo de serem contaminadas. Além do que, eu vejo muitas falas de pessoas que dizem, sem o menor pudor, que tem profissional que te maltrata de graça. Pessoas que maltratam você, pessoas que não gostam da sua cara, pessoas que são mal educadas, pessoas que são mal-humoradas. Meu chapa, chega mais. Deixa eu te falar uma coisa. Creio que quem diz isso com tanta veemência, com tanta convicção, tem no mínimo uma autoestima do cacete. Considerando que um profissional da saúde demora, no mínimo, 5 anos da vida dele para se formar, e se ele fosse especializar, leva pelo menos mais 5, e que soma pelo menos uma década da vida dele, fora o resto, abdicação de sono, privação de momentos com a família, privação de ver o crescimento dos filhos, abdicação de dia de pai, de mãe, irmão, aniversário, Natal, Ano Novo. Tudo isso, junto e misturado, a pessoa crer que um profissional desse vai abdicar de tudo isso, fora o registro, o orgulho, o sustento, só para ter o prazer de maltratar de graça, é ter muita autoestima. Teve gente que passou pelos 7 infernos e enfrentou mais seus 7 cãos para conseguir se formar, independente de ser médico, enfermeiro, etc. Fora todas as dificuldades que eu já citei. Tem gente que teve que atravessar os 7 infernos e mais seus 7 cãos para conseguir se formar, com toda a dificuldade e mais tudo que eu já falei de abdicação, privação e sacrifício. Então, crer que esta pessoa, este profissional, vai querer abdicar do registro dele, da carreira dele, do sustento dele, só para ter o prazer de maltratar essa pessoa de graça, só porque não foi com a cara dela, é muito ter a autoestima lá em cima, né? Gente que não abdica da sua carreira, não coloca a sua carreira em risco na reta nem pela própria mãe, o que dirá por um estranho. Então, vamos tentar baixar um pouquinho essa bola e parar de pensar que todo profissional da saúde te vê e diz, não, se você pegar o palitinho menor, eu vou te maltratar por meu bel prazer. Porque não é assim. E justamente pelo fato de que o trabalho não é de graça, é que muitos tentam fazer da melhor forma possível, porque não trabalham em apenas um local. Tem que trabalhar bem no primeiro local, depois tem que ir para um segundo local, para um terceiro local, fazer uma jornada tripla para poderem ter uma renda, para poderem se sustentar. Podem, como todo ser humano, estar num dia ruim, podem estar num dia difícil e serem ríspidos. Mas maltratar de graça, como muita gente parece que adora dizer que é, não. Pega a sua autoestima e guarda pra você, tá? Pega essa autoestimazinha, guarda pra você, mas não fica disseminando essas ideias tortas, não. É muito curioso que os profissionais da área da saúde, eles conseguem ir a heróis, a assistentes do capeta na velocidade da luz. Quando tudo dá certo, você vira o herói. Se você for profissional, você é o herói, você é o ovacionado.
Mas se tudo der errado, por mais que você tenha feito todos os seus esforços, você tenha esgotado todos os seus recursos, seu conhecimento, é muito provável que a pessoa, o acompanhante, etc, vai querer dar na sua cara. Porque os seres humanos são difíceis. Uma coisa que eu aprendi, que dependendo da área na qual o profissional atue, ele lida com um inconveniente chamado morte. A visão das outras pessoas que ele cuida, você não tem escudo, você é o culpado. Se acontece a situação fatídica do óbito, a culpa é do profissional que não tentou, não se esforçou, não olhou, independente do que ele possa ter feito, independente da situação, independente dos recursos disponíveis. Para a pessoa que perde o seu parente, não tem nenhuma barreira entre a culpa e o profissional. O profissional é culpado. Ponto. E aí voltamos àquele mesmo ponto, que nessa hora parece que todo mundo sabe alguma coisa. Ouvi falar, eu vi na série, a pessoa é graduada nas séries americanas de plantão médico ou na tentativa de imitação tupiniquim sob pressão daqui. Ela acredita que tudo que tá ali é verdade. Ou ela vai no Google e tenta pesquisar e ela jura que aquilo que tá escrito ali é tudo. Se resume a tudo aquilo. Eu acho curioso porque com outras áreas isso não acontece muito. Tanto que quando se trata de leis, por exemplo, todo mundo gosta de se meter a advogado, mas ninguém se mete com o advogado. Afinal de contas, o medo de ir em cana e levar um processo é muito maior do que a vontade de querer se manter orgulhoso e sabichão. Então é isso, galera. Respeitem os profissionais da área da saúde, eles estão lá dedicando suas vidas literalmente em prol do outro, em prol de ajudar e de salvar vidas. Então, quando se trata de saúde e tem esse inconveniente bem tênue com relação à morte, sabe-se que é muito difícil e que os ânimos ficam alterados porque é um medo muito natural do ser humano, mas se você é paciente ou se você é profissional, tente sempre manter o respeito mútuo. Profissional, mantenha a paciência. Se você é paciente, tente compreender também o profissional, tire todas as suas dúvidas, mas vá desarmado. Ele tá ali para prestar um serviço para você, para te ajudar. Essa guerrinha não ajuda em nada, absolutamente nada. Isso, um beijo e tchauzinho!